Hoje estamos aqui na Lagoa de Iguabinha para gravar o terceiro dia do 6º capítulo do livro O Maravilhoso e Bom Deus, de James Bryan Smith. Estamos falando nessa parte do livro sobre a ira de Deus. E aí, você conhece a ira de Deus? Na Bíblia temos diversos relatos sobre momentos em que Jesus se irou e Deus também se irou. Jesus se irou quando chegou ao templo e viu mercadores vendendo dentro do templo. Jesus e Deus se ira contra o pecado, não contra o pecador, mas contra o pecado. Então, transforme a sua vida, mude as suas atitudes. Vamos à leitura de hoje, mas se você ainda não curtiu, não compartilhou e não se inscreveu, vai lá, curta, compartilha e se inscreva no nosso canal. Quando você curte e compartilha, muitas pessoas são alcançadas por essa leitura. O YouTube, ele manda para muitas pessoas quando você curte. Então, curte o nosso vídeo para que muitos que estão passando por algumas dificuldades em sua vida consigam ter um encontro real com o Senhor. Porque muitos acham que tiveram um encontro, mas não entenderam a importância da mudança real de vida. Então, eles irão alcançar essa mudança e esse encontro real com o Senhor através de você, através da sua vida, do seu compartilhamento e através de você curtir os nossos vídeos. Vamos à leitura de hoje. O tema de hoje é um exemplo de ira divina entre os humanos. Creio que o melhor exemplo que posso encontrar no nível humano é a organização chamada MED, Mães contra Motoristas sob o Efeito do Álcool. Essa instituição foi criada por mães e, presumo, alguns pais, cujos filhos morreram por causa de motoristas alcoolizados. Durante muitos anos, as leis norte-americanas contra motoristas sob o efeito de álcool que causaram mortes foram lenientes, tratando o caso como homicídio involuntário. Com frequência, os responsáveis não eram presos e voltavam a dirigir novamente embriagados. Em resposta, essas mães devastadas pela morte dos seus filhos canalizaram sua raiva para alimentar uma paixão pela justiça. Elas ajudaram o mundo a reconhecer que beber até embriagar-se era uma escolha feita pelos indivíduos e, portanto, ao dirigir bêbadas, essas pessoas não matavam involuntariamente. Por meio de campanhas e esforços juntos à sociedade civil, a MED tem ajudado a tornar as leis mais rigorosas e a mudar a maneira de pensar e agir das pessoas. Em resumo, é seguro dizer que os esforços da MED, embora essas mães sejam incapazes de trazer seus filhos de volta, salvaram a vida dos filhos de outras mães. Esse exemplo das mães é o mais próximo do que consigo chegar para entender como a ira divina se expressaria no nível humano. Deus realmente odeia os efeitos que o pecado inflige a seus filhos. É absurdo afirmar que Deus é indiferente ao abuso infantil ou à infidelidade ou até mesmo ao roubo. Eu não quero saber desse tipo de Deus, tanto quanto não quero saber daquele Deus vingativo que está pronto a me fulminar caso eu esqueça de observar
meu momento devocional. Ambos são um grande equívoco. Deus é amor, porque Deus é justo. Ele se opõe poderosamente ao pecado e ao mal. E é com esse Deus que sou feliz. A santidade e a essência de Deus. A essência de Deus e a santidade. A santidade é um atributo divino. Deus é puro. Não há pecado, mal ou escuridão em Deus. A Bíblia anuncia a santidade de Deus por toda parte. Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em efeitos gloriosos, autor de maravilhas. Êxodo 15:11. Pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Levítico 11:44. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Isaías 6:3. A santidade é a parte essencial da natureza divina. Deus não pode não ser santo, da mesma maneira que Deus não pode não ser amor. Isso não se aplica à ira de Deus, que não é um atributo divino. A ira não é algo que Deus é, mas algo que Deus faz. Embora seja correto dizer que Deus é santo, não é correto dizer que Deus é irado. A ira é apenas o ato justo de um Deus santo em relação ao pecado. Essa é uma distinção muito importante. Muitas pessoas partem do princípio de que Deus é zangado e furioso, mas isso não é verdade. Deus é santo e puro, e a santidade e a pureza de Deus são parte da bondade e da beleza de Deus. A santidade é a essência de Deus. Deus não é irado por natureza. Sua ira é o que os seres humanos experimentam quando rejeitam Deus. E é uma parte necessária do amor de Deus. Nosso Deus é fogo consumidor. Durante anos, tive dificuldades em conciliar o amor e a ira de Deus. Consegui superar essa barreira quando li o grande escritor e pregador escocês George MacDonald. Em um de seus sermões, ele registrou estas profundas palavras: o amor para purificar. O sermão se baseava no texto encontrado em Hebreus 12:29. O nosso Deus é fogo consumidor. MacDonald combinou o conceito de amor incondicional e infinito com o conceito de santidade. Ou seja, Deus nos ama tanto que Ele anseia que sejamos puros e trabalha incansavelmente para nos tornar puros. MacDonald ressalta como Deus é contrário ao pecado e, portanto, a favor dos seres humanos. Ele é sempre contrário ao pecado, na medida em que, enquanto eles e o pecado forem um, Deus é contra eles, contra seus desejos, seus objetivos, seus medos e suas esperanças. É dessa forma, Ele é completamente a favor deles. Deus é contrário ao meu pecado, porque é a meu favor. E se eu defendo o pecado, Deus se coloca contra esse desejo. MacDonald argumenta porque ele provoca minha destruição. Não há outro caminho. Para estar certo,
Tenho a tendência de desculpar meus pecados ou de racionalizar minhas fraquezas. Mas não é assim que Deus age. Embora agora estejamos reconciliados com Ele por meio de Cristo, Deus não é indiferente ao meu pecado. O pecado me fere e, por consequência, fere Deus, porque Deus me ama. Deus não me faz sentir mal, nem me envergonha para que eu melhore meu comportamento. Ele também não usa o medo ou a culpa. O método de Deus para a mudança é mais elevado. O santo amor de Deus consome o lixo do pecado e o elimina de nossa vida. É a bondade de Deus que leva ao arrependimento genuíno. Romanos 2:4. Como o MacDonald afirmou, o amor ama para purificar. Você realmente não quer um Deus profano? Como vimos anteriormente, o Deus ursinho de pelúcia é uma alternativa atraente ao Marquês de Deus, o Deus sádico e zangado que odeia e fere injustamente. Na verdade, contudo, não queremos o Deus ursinho de pelúcia, porque esse Deus não é santo. J. Packer propõe uma penetrante questão: um Deus que não se importasse com a diferença entre o certo e o errado seria um ser bom e admirável. A indiferença moral seria uma imperfeição em Deus, não uma perfeição. Um Deus permissivo poderia dizer: o pecado não é uma coisa tão importante, especialmente se ao pecar minhas criaturas não estiverem ferindo os outros. Todos os seres humanos pecam. Enxergo isso de outra maneira. Sim, eles estão vivendo como seus próprios deuses, mas quem pode culpá-los? Eu os criei à minha imagem, então eles estão assemelhando-se a mim. Posso deixar isso passar. Acredito que estão tentando fazer o melhor. Talvez eu queira esse Deus, ursinho de pelúcia, quando me sinto culpado, quando minha consciência me acusa em alto e bom som, ou quando quero racionalizar meu desejo pelo pecado. Mas não quero esse Deus no longo prazo. Esse Deus é como um pai permissivo que deixa seus filhos beber e praticar sexo sem culpa. Quando jovens pensamos que pais que agem assim eram legais. Isso, porém, na verdade, eles eram preguiçosos e não amavam de fato seus filhos. Muitos de seus filhos acabaram no mundo das drogas e outros tantos arruinaram suas vidas antes de chegarem aos 21 anos de idade. Esse pode ser o tipo de pai que você desejaria ter aos 15 anos, mas no fundo não é o que você realmente quer. Não quero um Deus que diga: isso é maneiro. Não se desculpe por isso. Todo mundo peca. Apenas faça isso sem culpa, cara. A culpa é que estraga tudo. Simplesmente aproveite a vida. Esse Deus não me ama. Tratar o pecado com leveza não é amar, porque o pecado destrói. Eu quero um Deus que odeie qualquer coisa que me cause dano. Ódio é uma palavra forte, mas mesmo assim, uma boa palavra, porque o verdadeiro Deus não somente odeia o que me destrói, o pecado e o desinteresse, mas também toma providências para destruir o meu destruidor. Eu o amo. É porque esse Deus destruiu o pecado por fazer de si mesmo o supremo sacrifício, assumindo toda a culpa e toda a dor
e todo sofrimento por meu pecado. Eu o amo com um amor infinito. A necessidade do inferno. Porque Deus é amor, o inferno, um lugar de separação de Deus, é necessário. O amor não exige amor de volta. Deus faz tudo o que pode para nos estender a mão. E mesmo assim, somos livres para rejeitar esse amor. O inferno é simplesmente o isolamento de Deus. Uma pessoa, mesmo alguém que outros consideram decente e justo, que rejeita Deus, está experimentando o inferno aqui na terra. Deus não viola nossas escolhas. As pessoas podem escolher barrar Deus de sua volta. Dessa forma, as portas do inferno são trancadas por dentro. No grande poema de John Milton, Paraíso Perdido, Satanás se vangloria. É melhor reinar no inferno do que servir no céu. Há uma parte da vida humana que resiste a ceder o controle de Deus. Se não for controlada, a resistência pode levar à ruína. Lewis escreve: não é uma questão de Deus nos enviar para o inferno. Em cada um de nós há algo crescendo que se torna o próprio inferno, a menos que seja cortado pela raiz. A questão é séria. Vamos entregar-nos em suas mãos imediatamente. Neste mesmo dia, nesta mesma hora, Deus importa-se profundamente com o pecado, porque o pecado destrói seus preciosos filhos. E Deus espera por santidade em nós, porque ela é o caminho para a integridade. No capítulo 7 e 8, veremos como nosso Deus santo nos torna pessoas santas. Deus voluntariamente sacrificou a si mesmo para pôr um ponto final no problema do pecado. Quebrar seu poder é lançar fora nossa culpa. Então, Deus se levantou da morte e nos transformou em pessoas habilitadas por Cristo. Pessoas que são capazes de vencer a tentação. No segundo livro da trilogia de The Good and Beautiful Life, no prelo, veremos nosso Deus Santo nos convida a entrar em seu reino inabalável e como Ele interage conosco em nossa vida diária. The Good Beauty Life também explora as lutas que todos nós enfrentamos: raiva, luxúria, mentira, avareza e etc. Em nossa jornada rumo a tornar-nos semelhantes a Cristo, o movimento em direção à santidade é encorajado pelo Deus Santo, que nos ama com amor santo. Deus é santo e Ele tem o desejo de nos tornar santos. É fácil? Não é fácil, é difícil. Porém, com o Senhor nós conseguiremos, se permanecermos fiéis ao Senhor e obedientes a Ele. Que você possa obedecer ao Senhor, que você possa se separar, se afastar e se distanciar do pecado para se aproximar do Senhor. Porque quando nos aproximamos do pecado, o Senhor se afasta de nós. Mas quando nos aproximamos de Deus, de um Deus que é capaz de tudo, Ele se aproxima de nós. E Ele realiza o impossível em nossas vidas. Que o Senhor abençoe a sua vida e a sua casa. Vamos orar para agradecer ao Senhor por mais um dia de leitura. Senhor, muito obrigada por esse dia. Obrigada, Senhor, por cada um que tem acompanhado, Senhor, essa leitura. Obrigada, Senhor, por cada um que tem compartilhado.
Continua abençoando, Pai, os meus irmãos. Continua fazendo eles entender, Pai, a importância de se distanciar do pecado e se aproximar de Ti. Que o Senhor venha guardá-los, protegê-los e livrá-los de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Beijos. Tchau. Até o próximo dia de leitura.